Como lidar com a perda da liberdade depois da chegada do primeiro filho? Eu sou Bela Franco, sou mãe da Catarina, que tem 2 anos, e do Frederico, que tem 4 anos, e nesse canal eu vou trazer muitos assuntos de maternidade para a gente trocar várias ideias e se tornar cada vez mais fortes na maternidade. No vídeo de hoje, gente, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência com a chegada do Frederico e com um grande sentimento de perda da liberdade. A chegada do primeiro filho, sem dúvida nenhuma, é um desafio em muitos aspectos. Mas, sem dúvida nenhuma, para mim, o que mais me impactou foi a perda da liberdade. Eu sempre fui muito independente. Só que na chegada do Frederico, não era mais simplesmente pegar a minha bolsa e ir fazer unha, ir à academia, tocar a minha vida normalmente. Até para tomar banho, eu precisava me programar. E se vocês já viram o vídeo do relato da gravidez e do parto do Frederico, vocês vão saber que o Frederico foi uma criança extremamente planejada. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês verem esse vídeo. Mas mesmo assim, eu tendo me preparado tanto, pesquisei sobre muitos assuntos, maternidade, gravidez, entendi um pouquinho sobre amamentação, sobre criação, mas eu nunca tinha parado para pensar efetivamente o que a chegada dele iria impactar diretamente na minha vida, né? Na minha relação com o viver, né? Com como eu tocava a minha vida. E como isso foi um assunto que nunca nem me passou pela cabeça, eu resolvi compartilhar esse vídeo com vocês e dar algumas dicas que para mim foram muito importantes nessa jornada. E nesse quesito que, sem dúvida nenhuma, em meio a tudo que estava acontecendo, né, amamentação, noite sem dormir, era mais um agravante nessa nova rotina. A chegada de um bebê traz muitos sentimentos ambíguos. E a gente vai ver que a maioria das vezes nós nos sentimos culpadas, porque você está num momento talvez mais feliz da sua vida, onde você está recebendo seu primeiro filho ali. E a maioria das pessoas olha para você e pergunta como você não pode estar feliz com isso, como você pode ter alguma queixa ou reclamação com relação a isso. E junto com esses sentimentos tão contraditórios, veio a sensação dessa perda da liberdade, que ela não veio sozinha para mim. E ela veio acompanhada com uma perda também de identidade. As roupas que eu usava já não me serviam mais, ou por causa do tamanho, ou pelo estilo de vida que eu estava levando naquele momento. Programas que eu fazia já não eram mais os mesmos. A rotina que eu tinha estava de ponta cabeça. E como lidar com tudo isso ao mesmo tempo, juntando ainda o cansaço físico, porque você acabou de ter um bebê, independente de ser parto normal ou cesárea, junto com as noites mal dormidas, porque você está se acostumando a ter um bebê em casa e ele ainda mama de hora em hora, e tem ainda a questão da adaptação dele em casa, das cólicas, as várias fases que vêm junto com isso. E como primeira dica que eu posso dar para vocês, eu acho que essa é uma dica de ouro, porque ela vai servir para vários momentos da nossa vida de maternidade, nesse caminho traçado. E essa dica é: aceite os seus sentimentos. Aceite eles livremente. Joga de lado todos aqueles seus preconceitos, tudo que você pode imaginar que você sabe, e só receba eles. Tenta não fazer uma autocrítica, né? Tem aquela frase perfeita, que é: nasce uma mãe, nasce uma culpa. E é exatamente isso, a gente está o tempo inteiro pensando o que a gente fez de errado, por que a gente está sentindo aquilo, e eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente tem que lutar contra, porque nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Não é porque nós tivemos um bebê e nos tornamos mãe que nós nos tornamos as deusas do Olimpo. Nós continuamos sendo seres humanos, pessoas que tinham os mesmos defeitos, que dormiram grávidas e acordaram com um bebê, e esses defeitos não foram embora, e esses sentimentos não foram embora. Então, a gente aceitar o que a gente está sentindo, tentar entender o porquê que a gente está sentindo aquilo, e tentar deixar de lado essa culpa, essa autocrítica, sem dúvida nenhuma, é uma tarefa árdua, mas é uma coisa que a gente tem que tentar fazer todos os dias. Mesmo os meus filhos hoje, tendo 4 e 2 anos, eu ainda passo por isso, gente. Não é como se eu acordasse plena de manhã e não pensasse: nossa, o que eu podia ter feito de melhor? Nossa, por que isso aconteceu? Mas
a gente até pode ter a culpa, mas a gente precisa entender o porquê que ela está vindo, o sentimento que a gente está tendo e tentar fazer o melhor daquilo. A segunda dica, que também é uma dica assim, se você puder anotar em um caderninho e deixar colado pela casa, essas duas, sem dúvida nenhuma, são as principais dicas que você tem que ter ao longo da maternidade, que é: as fases passam. Um bebê e uma criança têm muitas fases, uma criança pequena, e essas fases passam muito rápido. E cada fase te exige de uma outra forma. Então, quando você achar que o mundo está acabando, que aquilo é o fim de tudo e tiver um sofrimento profundo, tenta sair um pouquinho daquela sua realidade e falar: essa fase vai passar. A mesma coisa é a relação da perda da liberdade. Porque cada fase vai te demandar uma coisa. Eu sei que logo no início a gente fica muito tempo preso em casa, né? Tem a questão da amamentação de hora em hora, então o bebê é muito agarrado à mãe. Você precisa estar ali para amamentar. Eu não gostava de ficar tirando leite e deixando para poder darem para o Frederico quando ele nasceu. Para a Catarina foi a mesma coisa, eu queria estar ali presente. Então é uma demanda muito grande, você sai com horas muito contadas, mas é uma fase. Mesmo assim, colocar ele no sling, sair, botar no carrinho é muito mais fácil do que quando eles começam a andar, quando eles começam a falar e quando eles começam a ter as suas vontades. Então as fases, gente, são muito diferentes e você precisa conseguir entender isso e falar: ela vai passar, porque daqui a pouco vem a nova fase. Então tentar ler bastante sobre esses assuntos e entender qual é a próxima fase, o que vai acontecer, te dá uma visão de que, peraí, isso está acontecendo agora e eu vou viver o agora, para que eu tente entender e fazer o melhor que eu posso fazer agora, porque essa fase vai passar, gente, sem dúvida nenhuma, e mais rápido do que você está pensando. As crianças vão crescendo e por mais que a gente demore muito tempo para ter essa liberdade, essa autonomia deles, conforme as fases vão passando, você vai sentindo que isso vai se amenizando. Eu hoje, com a Catarina com 2 anos e meio, já andando, falando bem, eu já sinto isso um pouco mais. Eu já sinto que eles ficam mais tranquilos os dois juntos com o Felipe, que eu consigo sair e prolongar um pouquinho mais do meu tempo na rua, seja com o trabalho, seja fazendo alguma coisa para mim. As coisas vão entrando numa nova realidade, mas numa realidade onde você começa a se destacar mais. Terceira dica, gente, o que parece óbvio, mas nem sempre é comunique-se com seu parceiro. Seja clara com ele, com seu parceiro, com a sua parceira. Vocês tiveram um filho juntos. Você tem que ter a liberdade de poder falar o que você está pensando. E às vezes ele também pode estar sentindo e pensando isso. E sem dúvida nenhuma, ter uma pessoa ao seu lado para te ajudar a passar por essas fases, a pensar junto numa solução, vai ser muito mais fácil. E vocês vão conseguir até tentar dividir esse tempo, de falar: olha, hoje acordei mal, não dormi bem, de repente é uma fase que o bebê tá com cólica ou com algum vírus, uma virosezinha, e você tá precisando de um tempo para você, seja para dormir, para dar uma caminhada na rua. Compartilhe isso. A maternidade e paternidade, ela na maioria das vezes é feita a 2. Então, se foi uma decisão mútua ter um filho, nada mais justo do que você compartilhar isso com seu parceiro ou sua parceira. Quarta dica, gente, tenha uma rede de apoio. Quando eu falo rede de apoio, gente, pode ser família, pode ser amigo, podem ser funcionários, pode ser um grupo de apoio online ou físico, que você chegue e converse com outras mães. A rede de apoio vai te ajudar em muitos aspectos, seja dar um banho, seja trocar uma ideia com relação a uma fase que o bebê está passando, a uma doencinha que ele teve, ou a uma dúvida com relação à vacina. Todos esses assuntos podem ser tratados com a rede de apoio. Dar de um bebê pequeno, recém-chegado, não é uma tarefa fácil, gente. E mesmo sendo você e o seu companheiro ou companheira, não vai ser uma tarefa fácil para 2 pessoas.
Então, pensar nas pessoas que podem te ajudar naquele momento e, de repente, a sua família não vai conseguir te ajudar naquele momento, você não tem amigos que estão disponíveis naquele momento, mas monte uma rede de apoio para você. Entenda se de repente você precisa de uma enfermeira, se você precisa de uma babá, se você precisa de uma babá folguista para os finais de semana, para as noites. Hoje em dia tem até aplicativos que você pode procurar babás e enfermeiras, pessoas especialistas nisso. Você tem pessoas que são contratadas por hora, tem pessoas que trabalham por período, então acho que 1, 2 meses para me ajudar aqui até essa fase ficar mais tranquila. O ideal, gente, é que você se organize antes da chegada do bebê. Eu não fiz isso. Como mãe de primeira viagem, eu entendi que eu conseguiria administrar tudo que fosse relacionado ao meu filho, porque o Felipe voltou a trabalhar e eu nem pensei em começar a entrevistar pessoas, em ter uma pessoa ali à mão que eu possa contratar por momentos esporádicos, uma babysitter, alguém que pudesse me ajudar, fazer uma programação com a família. Depois de 2 meses com o Frederico, que era um bebê que tinha refluxo, que dormia muito mal à noite, eu já estava enlouquecendo e a minha família me ajudou muito em muitos aspectos. O meu sogro e a minha sogra, eles tinham uma tarefa. Todas as quintas-feiras eles iam me buscar ou eles me aguardavam na casa deles. E nesse momento, na quinta-feira, era o momento até que eu relaxava. E eles ficavam comigo até o Felipe chegar do trabalho. Eu conseguia tomar um café, eu às vezes deitava no sofá e dormia porque eu estava muito cansada. Às vezes eu sentava para ver uma série na TV ou eu conversava com outras pessoas sobre outros assuntos que não fossem a maternidade. Minha sogra me ajudou também a entrevistar várias pessoas, porque o meu sentimento de que ninguém ia poder tomar conta do meu filho era desesperador. E eu sim precisava de alguém para me ajudar, eu precisava ampliar a minha rede de apoio. Então pense sempre na rede de apoio, ela não vai ser necessária só para quando você tiver um bebê recém-nascido. Até hoje eu sinto falta da minha rede de apoio e criei uma rede de apoio para mim aqui em São Paulo, que é um lugar onde eu moro, longe das nossas famílias que são cariocas. E voltando à segunda dica, gente, não tenha vergonha, peça ajuda. Entenda, de repente é uma amiga que chegou para visitar e que vai conseguir ficar com o seu bebê no colo, que vai ajudar na hora do banho, ou que de repente vai ficar com o bebê para você tomar o seu banho. Nossa, para mim tomar banho era um dos melhores momentos do dia. E aí eu vou entrar na quinta dica, que é não esqueça do autocuidado. Cuidar de você mesma é um sinal de amor, tanto pelo seu filho quanto para você mesma. É um sinal de que você se ama e ele vendo que você se ama, ele vai ser sem dúvida nenhuma uma criança muito melhor, que também vai aprender a se amar. Para mim, tomar banho era um momento de ápice, era um momento que eu tinha para mim, que eu escutava uma música, que eu tinha tempo de lavar o meu cabelo, né, sair do banho, conseguir escolher uma roupa, nossa, passar maquiagem, botar um brinco, voltar a ser um pouquinho a Isabela. Porque, como eu falei para vocês, eu senti muito a perda da identidade. E quando a gente não consegue ter tempo de tomar um banho, de se olhar no espelho, de botar uma roupa que não seja aquela camisola que você acordou o dia inteiro e tá ali porque você não teve tempo para nada, isso não vai te ajudar a se encontrar nessa nova fase. Porque, é claro, você se tornou mãe, você vai ser uma pessoa diferente dali para frente. Né? Qualquer experiência que a gente passe na vida transforma a gente. A maternidade, sem dúvida nenhuma, você vai descobrir outras características suas. Mas para isso, você precisa se olhar. Você precisa, sem dúvida nenhuma, ter um autoconhecimento. E dividir essas tarefas e ter um tempo para ir à academia, ter um tempo para ler um livro, ter um tempo para cortar o cabelo, para fazer uma massagem. Tudo isso vai trazendo você para a sua realidade, que era a realidade lá atrás e que hoje está voltando a ter uma normalidade na vida. Pense em coisas que você gosta de fazer, que você gostava de fazer antes e que você ainda é a mesma pessoa. Meditar, ler, ir a um cinema, combinar com o seu parceiro ou com a babá, ou combinar de repente de ter uma noite com o seu parceiro. E aí, gente, eu já vou entrar na sexta dica, que é planeje um tempo para você. Planeje um tempo para você sair com seu parceiro ou sua parceira, porque agora vocês não são mais 2, vocês são 3. É muito comum
a mulher que teve o bebê, que teve toda aquela ligação durante todos aqueles meses da gravidez, esqueceu um pouco que tem um companheiro ou uma companheira ali do lado. Então programe um tempo para você estar com seu parceiro. Eu e o Felipe, uma das primeiras coisas que a gente fez, depois que eu entendi que eu precisava de uma rede de apoio, foi contratar uma babá folguista. Nós contratamos a babá da semana e uma babá folguista que dormia uma noite lá em casa. Mas essa era a noite que a gente conseguia sair para jantar. Não dava para ficar muito tempo longe de casa porque eu tinha que amamentar. Mas a gente calculava o tempo e ia jantar e ficava um tempo longe daquela rotina da casa, longe do Frederico, e a gente conversava sobre assuntos, viagens que a gente tinha feito, coisas engraçadas que a gente passou. E nesse momento a gente também ia reforçando os nossos laços para também estar colaborando com esse crescimento para vencer todos esses desafios que chegam junto com a maternidade. Sétima e última dica, que é: tente não valorizar todas essas perdas. Coloque elas no lugar delas, sinta os seus sentimentos, mas tente balancear. Lembra da história de olhar o copo meio cheio, meio vazio? Pensa que é um momento que você vai estar curtindo o seu filho. Realmente, eu não vou falar para vocês que não existe uma perda da liberdade. Por um tempo, dificilmente você vai conseguir planejar a sua vida sem pensar naquele bebê. Quem vai ficar com ele, se de repente você vai precisar reprogramar porque a babá não pôde ir, porque teve um imprevisto, ou se a sua mãe que ia te ajudar não conseguiu chegar. Mas, gente, tentem aproveitar tudo que vem com isso. Eu lembro quando o Frederico nasceu, eu ia sempre caminhar na lagoa. Eu botava ele no carrinho e ia caminhar na lagoa. Eu vou tentar achar, tinha até uma foto que eu tava correndo na lagoa e foi a hora da amamentação. Eu parei, peguei ele mamou ali de cara pra lagoa, depois botei ele pra rotar e tudo mais, botei ele no carrinho e continuei o passeio. E olha, eu amo lembrar desses momentos que eu passava com ele. A primeira vez que ele levantou o pescocinho, né, quando eu estava treinando ele para ficar de bruços. Tudo isso vai contando a história e aumentando um vínculo que vocês têm. E talvez no futuro você vá contar isso para ele. E talvez ele vá contar para os filhos dele. Isso tudo vai criando todos esses vínculos que a gente tem ao longo da vida. Se você perde muito tempo valorizando todos esses sentimentos de desafios, de perdas, de dificuldades, você perde tempo em olhar todas as coisas boas que também estão envolvidas para isso. Tente criar atividades com seus filhos. Uma coisa que eu fiz muito na gravidez do Frederico foi pesquisar atividades por idade. Comprei até livros. O que fazer com um bebê de 1 mês? Então, seja pegar brinquedos preto e branco, outro era ter uma buzininha, um brinquedo que balançava. Isso vai te ajudar a interagir com aquele bebê. No momento que ele está acordado, no momento que ele está ali, e contar histórias. O Felipe, ele tinha uma rotina com o Frederico que ele dava banho no Frederico todas as noites. A gente morou aqui em São Paulo num apartamento que tinha uma hidromassagem grande, que era quase que uma piscina para o Frederico, mas era o momento dali dos dois. O Frederico dava altas gargalhadas no banho com o pai, aquele banho quentinho antes de dormir, e era o momento deles. Então você vai criando o seu vínculo. Meu momento de caminhada todo dia era com o Frederico, entendeu? E isso foi contando a nossa história. Os bebês e as crianças crescem muito rápido. Eu tô passando por isso agora com a Catarina, que tá com 2 anos e 6 meses, e daqui a pouco ela vai deixar de ser um bebê. E provavelmente eu não pretendo ter outro filho, talvez eu não viva mais essa fase. Então, diferente até do Frederico, que era o primeiro filho, eu tento viver cada momentinho com ela ali, porque realmente passa muito rápido. Eu olho uma foto de 3, 4 meses atrás, já é outro bebê. A mesma coisa são as crianças, por mais que a velocidade já não seja mais tanto, mas eles mudam muito rápido. Então, tente ao máximo aproveitar os seus filhos. E para isso, gente, nada melhor do que ter um maternar forte,
consistente, que a gente troque cada vez mais informação, que a gente troque ideias, que a gente tenha uma rede de apoio. E espero que aqui no canal vocês encontrem, sem dúvida nenhuma, uma rede de apoio. Então, se você gostou já desse vídeo, já deixa o like aqui, deixa seus comentários, me conta o que você gostou do vídeo, me conta quais outros assuntos você quer que eu fale por aqui. Vamos conversar e reforçar cada vez mais a nossa maternidade. Gente, como eu falo sempre, é um prazer imenso estar com vocês por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo enorme e até lá!